Ok, vamos lá desvendar isso. Hoje a gente vai seguir assim a jornada do sangue pelo corpo. Parece aquela coisa básica de biologia, né? Mas olha, quando você para pensar em como o coração e os pulmões trabalham juntos numa sincronia perfeita a cada segundo, os detalhes são realmente impressionantes. É tipo uma dança interna. É verdade. E para essa nossa exploração de hoje, a gente está usando como base uma transcrição bem detalhada de um vídeo médico, sabe? O foco é total na circulação sanguínea. Ele explica aqueles dois grandes circuitos, o pulmonar e o sistêmico, e, claro, a arquitetura do nosso motor central, o coração. Isso. Então, o que a gente quer mesmo é sair daqui entendendo de verdade como é que o coração bombeia esse sangue todo, para onde ele vai em cada etapa e por que, né, ele precisa desses dois caminhos diferentes. Vamos tentar pegar a essência disso tudo, mas de um jeito que, assim, faça sentido. Perfeito. Ok, vamos lá desvendar isso. Hoje a gente vai seguir assim a jornada do sangue pelo corpo, parece aquela coisa básica de biologia, né? Mas olha, quando você para pensar em como o coração e os pulmões trabalham juntos, numa sincronia perfeita a cada segundo, os detalhes são realmente impressionantes. É tipo uma dança interna. É verdade. E para essa nossa exploração de hoje, a gente está usando como base uma transcrição bem detalhada de um vídeo médico, sabe? O foco é total na circulação sanguínea. Ele explica aqueles dois grandes circuitos, o pulmonar e o sistêmico, e, claro, a arquitetura do nosso motor central, o coração. Isso. Então, o que a gente quer mesmo é sair daqui entendendo de verdade como é que o coração bombeia esse sangue todo, para onde ele vai em cada etapa e por que, né, ele precisa desses dois caminhos diferentes. Vamos tentar pegar a essência disso tudo, mas de um jeito que, assim, faça sentido. Perfeito. E para começar essa viagem, a gente precisa primeiro visualizar o mapa que é o próprio coração.
O material que a gente tem descreve a estrutura interna de um jeito bem específico. É como se a gente estivesse olhando para uma pessoa bem na nossa frente. Isso já dá uma pista, né? Que a nossa direita e esquerda talvez não sejam a direita e esquerda do coração ali no desenho. Exatamente. Essa orientação é crucial. Se você não fixa isso logo de cara, a chance de se perder no fluxo é enorme. É como tentar ler um mapa de cabeça para baixo, sabe? A fonte guia a gente a pensar na perspectiva de quem está de frente para o paciente ou para o diagrama. Ah, tá. Faz sentido. Então, seguindo essa lógica da fonte, quando a gente olha o diagrama, o que está do nosso lado direito na imagem representa o lado esquerdo do coração da pessoa, ou seja, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Pode parecer meio estranho no começo, né? Mas é fundamental lembrar. É a esquerda da pessoa que está na nossa frente. Entendi. A perspectiva do outro. E claro, o que está no lado esquerdo do diagrama é o lado direito do coração, o átrio direito e o ventrículo direito. Pronto, aí a gente tem as 4 salas principais dessa casa, as 4 câmaras cardíacas. As 4 câmeras. Ok. Além delas, a gente precisa identificar as grandes avenidas, né, por onde o sangue chega e sai. A fonte destaca 2 principais. A aorta, que no material visual é descrita como vermelha. É uma artéria gigante que sai do coração para levar sangue oxigenado para o corpo todo. A principal, né? A transcrição da fonte também dá uma pincelada rápida no sistema elétrico que comanda isso tudo. Menciona o nó sinoatrial, o SA, descrito como tendo umas linhas pálidas que se espalham pelos átrios. É ele o marca-passo natural, sabe? Quem dá o primeiro toque para o coração bater. Ah, um marca-passo natural. Isso. E aponta também para o nó atrioventricular, o AV, uma estrutura mais central, circular e azulada no diagrama original, que recebe esse sinal e o repassa para os ventrículos através de uns feixes específicos, também azuis na descrição. É um sistema de fiação interna bem sofisticado, viu? Nossa, aqui é que fica realmente interessante. Então, não é só, tipo, apertar e soltar. O coração tem essa rede elétrica própria, um verdadeiro mapa de impulsos para garantir que cada parte contraia na hora certa. É quase um maestro regendo uma orquestra invisível dentro do peito. Que loucura! Precisamente. É um sistema elétrico intrínseco, autônomo em grande parte, que garante a coordenação perfeita, eficiente, do bombeamento. Se não tivesse essa sincronia, seria um caos, né? Mas olha, como o nosso foco hoje é entender para onde o sangue vai, vamos mergulhar mesmo nos circuitos circulatórios que esse sistema elétrico ajuda a impulsionar. Certo, certo. Falando em eficiência e caminhos, o sangue não faz um único trajeto gigante pelo corpo todo de uma vez, né? O material deixa bem claro que existem 2 circuitos principais, quase como 2 rotas diferentes que partem e voltam para o coração. Exatamente. Não é uma única estrada, não. São 2 sistemas interligados, mas com funções bem distintas. O primeiro é a circulação pulmonar, ou como chamam também, pequena circulação. A ideia aqui é bem específica. O coração recebe aquele sangue que já trabalhou pelo corpo, sabe? Pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Esse sangue chega no lado direito do coração. O sangue usado, digamos assim. Isso, o sangue venoso. Daí o lado direito do coração bombeia esse sangue direto para os pulmões. É uma viagem curta, mas, assim, vital. Nos pulmões acontece a mágica, né? A troca gasosa. O sangue se livra do dióxido de carbono, que a gente inspira, e pega uma carga novinha de oxigênio que a gente inspira. Fresquinho e renovado, esse sangue oxigenado volta. Só que agora ele volta para o lado esquerdo do coração. O propósito-chave aqui, simplesmente recarregar o sangue com oxigênio. É como uma parada rápida no posto, só para encher o tanque de O2. Entendi. Viagem curta para o pulmão, para pegar oxigênio e voltar. Perfeito. Agora, o segundo circuito, a circulação sistêmica, ou grande circulação. Aqui, o protagonista é o lado esquerdo do coração. Ele recebe aquele sangue recém-oxigenado que veio dos pulmões e, aí sim, ele bombeia esse sangue com uma força considerável para a aorta. E a aorta funciona como a grande rodovia distribuidora. Aquele cano mestre vermelho que você falou. Esse mesmo. A partir da aorta, esse sangue oxigenado é distribuído para absolutamente todos os outros órgãos e tecidos do corpo. Cérebro, músculos, rins, pele,
tudo mesmo. Ele vai entregando o oxigênio e os nutrientes essenciais para as células funcionarem. E no caminho de volta, ele recolhe o lixo metabólico, como o gás carbônico. Depois dessa longa viagem, o sangue, agora desoxigenado, retorna ao lado direito do coração, pronto para começar o ciclo pulmonar de novo. O propósito aqui é nutrir e oxigenar o corpo inteiro. É a grande rota de entregas. Show! Peguei a lógica das duas rotas principais, mas olha só, o material também solta um termo rápido, sistemas porta. Isso soa como um atalho, um desvio nessas grandes rotas. O que seria isso exatamente? Boa observação. São exatamente isso. São desvios especializados da circulação padrão. A fonte até cita exemplos clássicos como o sistema porta-hepático lá no fígado e o hipofisário na base do cérebro. A característica principal é que, nesses sistemas, o sangue passa por duas redes de capilares, aqueles vasinhos minúsculos onde ocorrem as trocas, em sequência antes de voltar para o coração. Na circulação sistêmica normal, geralmente só tem uma rede capilar entre a artéria e a veia. Duas redes de capilares. A fonte só menciona eles para contextualizar que a circulação não é sempre tão linear assim, sabe? Existem essas exceções importantes com funções muito específicas, como processar nutrientes no fígado. Mas, para o entendimento geral do fluxo principal que a gente está discutindo, podemos pensar neles como rotas especiais. Elas não alteram o conceito básico dos circuitos pulmonares sistêmicos. O vídeo não entra muito em detalhes sobre eles, não. Entendi. São exceções importantes, mas o fluxo principal segue a regra dos dois circuitos. Ok. Agora a gente tem uma imagem melhor das peças, as 4 câmaras, as grandes artérias, como a aorta e o tronco pulmonar, e dos dois circuitos. Mas a mágica mesmo acontece dentro do coração, né? Como exatamente o sangue faz essa viagem câmara por câmara, válvula por válvula, sem se perder no caminho ou voltar para trás? Qual é a sequência exata dessa dança interna? Perfeito. Vamos seguir o fluxo passo a passo. Começando pelo sangue que acabou de fazer a entrega pelo corpo e está voltando para casa, para o coração. Certo. Primeiro, o sangue desoxigenado retorna dos tecidos e entra na primeira câmara do lado direito, o átrio direito. Ele chega por 2 veias grandonas. A veia cava superior, a fonte indica que essa traz o sangue da parte de cima do corpo, e no diagrama original estava marcada com 1. E a veia cava inferior, que traz o sangue da parte de baixo. Essa não estava visível no diagrama da fonte, mas é super importante também. Ok, sangue sujo chega no átrio direito pelas cavas. Isso. Segundo passo. Quando o átrio direito está cheio, ele contrai. Puf! Essa contração empurra o sangue através de uma válvula, a válvula tricúspide, mas o nome específico não é o foco agora. Para a câmara logo abaixo, o ventrículo direito. As válvulas são essenciais. Funcionam como portinhas que só abrem para um lado, sabe? Impedem que o sangue volte. Tipo uma catraca de ônibus. Só passa para frente. Exato. Boa analogia. Terceiro, agora é a vez do ventrículo direito contrair. E ele faz isso com força suficiente para empurrar o sangue para fora do coração, entrando no tronco pulmonar. Essa é a artéria que se divide em 2, uma para cada pulmão, levando o sangue para ser oxigenado. E aqui tem aquele detalhe importante. Espera aí, deixa eu adivinhar. É uma artéria, mas com sangue desoxigenado. Aquele ponto que você já mencionou. Exatamente, pegou rápido. É um ponto que confunde muita gente mesmo. A definição de artéria e veia não é pelo tipo de sangue, se tem oxigênio ou não. É pela direção do fluxo em relação ao coração. Artérias sempre levam sangue para fora do coração. Veias sempre trazem sangue de volta para o coração. A artéria pulmonar é a grande exceção que carrega sangue desoxigenado, e as veias pulmonares que a gente vai ver agora são as exceções que carregam sangue oxigenado. Entendi de vez agora. Direção é a chave, não a cor do sangue no meu mapa mental. Faz total sentido, pode continuar a jornada. Onde estávamos? O sangue foi para o pulmão. Isso. Quarto passo. O sangue foi lá para os pulmões, fez a troca gasosa, e agora está rico em oxigênio. Ele precisa voltar para o coração. Ele faz isso através das veias pulmonares, que desembocam na câmara superior do lado esquerdo, o átrio esquerdo. Ok, sangue limpinho chegando no átrio esquerdo. Quinto passo. Assim como do lado direito,
Quando o átrio esquerdo se enche, ele contrai e bombeia o sangue oxigenado através de outra válvula, a mitral ou bicúspide, para a câmara inferior esquerda, o ventrículo esquerdo. Passo para o ventrículo esquerdo. E agora, sexto e último passo dentro do coração, o gran finale, o ventrículo esquerdo. Essa é a câmara mais forte e mais musculosa de todas. Por quê? Porque ele é o bombadão? Porque ele tem a tarefa mais difícil: bombear o sangue oxigenado com pressão suficiente para alcançar o corpo inteiro, da cabeça aos pés. É muita responsabilidade. Quando ele contrai vigorosamente, o sangue é ejetado para a maior artéria do corpo, a aorta. E da aorta, como a gente já falou, o sangue se ramifica para todas as partes do organismo, iniciando a circulação sistêmica. E aí, o ciclo recomeça, quando esse sangue volta lá para o átrio direito. Uau! Que sequência precisa. E olha, a fonte que a gente tem ressalta uma coisa importante sobre o ritmo disso tudo, né? Os átrios, o direito e o esquerdo, eles contraem praticamente juntos para encher os ventrículos e logo depois os ventrículos direito e esquerdo contraem juntos também, expulsando sangue para o tronco pulmonar e para a aorta. Não é cada câmara no seu próprio tempo, é uma ação coordenada em duas fases, certo? Exatamente. É uma sincronia fundamental. Primeiro, o andar de cima, os átrios, contrai, empurrando o sangue para o andar de baixo, os ventrículos. Em seguida, o andar de baixo contrai, mandando o sangue para as grandes saídas, as artérias pulmonar e aorta. Esse ciclo, átrio-ventrículo, se repete a cada batida do coração. Garante que o fluxo seja sempre para frente e eficiente. É essa coordenação que aquele sistema elétrico que a gente mencionou lá no começo garante, o maestro invisível. Faz todo sentido. Pensando bem, nossa, é uma quantidade enorme de informação para absorver e lembrar, né? Nomes das câmaras, dos grandes vasos, a direção exata do fluxo, qual sangue está onde, as exceções como a artéria pulmonar. É um verdadeiro mapa rodoviário complexo dentro do peito. E errar uma curva parece bem problemático. Exige, assim, muita atenção aos detalhes mesmo. Com certeza. E dominar esses detalhes não é só um exercício de memória, né? É a base para entender como o corpo funciona e por que certas condições médicas acontecem. Para quem está na área da saúde ou mesmo se preparando para provas que cobram fisiologia humana a fundo, visualizar esse fluxo corretamente, entender a função de cada parte, a sequência dos eventos, isso é absolutamente crucial. Não basta decorar, tem que internalizar a lógica do sistema. E falando exatamente nisso, nessa necessidade de dominar detalhes complexos, especialmente para estudantes da área da saúde que enfrentam provas super concorridas, olha, se você está nesse barco, precisando se preparar de verdade e ter certeza que entendeu não só o fluxo sanguíneo, mas todos os detalhes do corpo humano, vale muito a pena conferir uma ferramenta feita para isso. Entra agora em medicobe.com.br. Isso, medicobe.com.br. Baixa o app deles. Lá você encontra o maior banco de questões do Brasil, sério, com provas na íntegra de todas as grandes instituições, milhares de questões comentadas por especialistas, sabe? Aquela te explicam o porquê. Tem também resumos direto ao ponto, aulas completas para tirar dúvidas e até flashcards prontinhos para revisar em qualquer lugar, no ônibus, na fila. É um jeito inteligente de organizar os estudos e testar seus conhecimentos de verdade. Fica a dica então, medicobe.com.br. Boa dica. Realmente, para quem está estudando, ajuda muito. Bom, voltando à nossa exploração aqui, essa coordenação toda entre a estrutura física do coração, o sistema elétrico que o comanda e o fluxo de sangue que ele impulsiona é de fato impressionante. É uma máquina biológica de altíssima performance, né? Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa, assim, amarrando as pontas? Recapitulando rapidinho, a gente visualizou o coração com as 4 câmaras, entendendo aquela perspectiva de olhar de frente, né? Separamos claramente os 2 circuitos, o pulmonar, que é aquela viagem rápida aos pulmões só para buscar o oxigênio, e o sistêmico, a longa jornada de entrega desse oxigênio para o corpo todo. E o mais importante, acho, foi seguir o caminho exato do sangue dentro do coração, passo a passo, vendo como ele passa de uma câmara para outra, direcionado pelas válvulas e pelos grandes vasos. Isso.
E o fascinante aqui, o ponto central mesmo, é como essa arquitetura específica, as 4 câmaras separadas, as válvulas garantindo o fluxo em mão única, os 2 circuitos distintos operando em paralelo, permite a função essencial de manter cada célula do nosso corpo suprida de oxigênio e livre de resíduos, continuamente. Compreender esse fluxo não é só decorar a anatomia, é a chave para entender a fisiologia, como o nosso corpo vive e respira em nível macro, sabe? E claro, é fundamental para entender o que acontece quando algo nesse sistema falha, como em doenças cardíacas ou pulmonares, que podem impactar o corpo inteiro justamente por afetarem essa entrega vital de oxigênio. Nossa, é verdade. Isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Pensa na pura eficiência e no trabalho incansável do coração, batendo sem parar, desde antes de nascermos até o último momento. Um sistema de bombeamento duplo, autônomo, coordenado eletricamente, que garante a vida a cada segundo. É uma engenharia biológica de precisão absurda. Fica a pergunta, né? Que outra máquina, seja natural ou feita pelo homem, opera com tamanha constância, confiabilidade e por tanto tempo, sendo tão absolutamente vital? É algo que desafia a nossa compreensão e com certeza merece nossa admiração.